Fala, galera. Vamos acompanhar aí as últimas informações do Timão. Com desfalques, Corinthians inicia preparação para o jogo contra o Inter. Em recuperação de uma pancada no joelho, meio-campista Alex Santana treina separado do elenco. Yuri Alberto e Labiá, lesionados, continuam fora. Vamos acompanhar aí as últimas informações. Bom, vamos começar aqui o programa de hoje com o Basejo atualizando a situação do jogador do Corinthians, Memphis Depay. E aí, Basejo, o que falta para oficializar um novo contrato do holandês com o time do Parque São Jorge? Olha, Michele, por incrível que pareça, falta pouco, mas ao mesmo tempo falta muito. O holandês desembarcou na capital paulista nas primeiras horas desta terça-feira para negociar os últimos detalhes do seu novo contrato com o Corinthians, válido por 2 temporadas. A diretoria corintiana considerava o acerto praticamente fechado. Só que nas últimas horas, o Memphis Depay e seu staff passaram a fazer algumas pedidas de última hora. E a gente até separou essas pedidas que pegaram a diretoria de surpresa, e essas pedidas não têm sido bem vistas pela alta cúpula corintiana. Olha só o que o Memphis Depay pediu de última hora para assinar esse contrato. Um reajuste de 10% do valor total do contrato, que serviria como uma espécie de comissão para os seus agentes. Ele também topou receber a dívida no valor de 42 milhões que o Corinthians possui com ele, porque essa dívida com juros e correção passaria da casa dos 70 milhões. Só que o Memphis Depay disse que caso o Corinthians atrase alguma das parcelas desses 42 milhões de reais que possui de dívida com o Memphis, aí essa dívida passaria de 42 para os 77 milhões de reais, que é o valor real corrigido. Outra pedida: parte da premiação do Super Mundial de Clubes, caso o Corinthians seja campeão do torneio. E o Memphis sequer estaria no Corinthians caso o Corinthians dispute o Super Mundial de Clubes em 2029. E o Memphis também deseja receber 20% da premiação de cada título conquistado pelo Corinthians no período em que ele fizer parte do elenco. Então são muitas pedidas do holandês e que não têm sido bem vistas. A diretoria corintiana não está disposta a ceder a essas pedidas. Vamos ver como vai se sair as duas partes nessa negociação final pela renovação do contrato, Michele. Gente, não está muito exagerado tudo que o Memphis está pedindo, Miller? Olha, Michele, veja bem, todo contrato que um jogador assina, um jogador de futebol, tem as suas metas, as cláusulas. Todo o empresário pede essas metas. Olha, tantos... Mas, por exemplo, 20% da premiação de um título. Poxa, não é só ele na equipe, tem mais um monte de atleta. Do Mundial, eu acho um exagero. Tá. Acho que o Corinthians não deve aceitar. Agora, ele quer a premiação por títulos, aí tem uma outra coisa. 20% do valor do título, por exemplo. Não, acho muita coisa. 20%. É muito dinheiro. Muita coisa, até porque, como você falou, não são só os jogadores envolvidos, é uma comissão técnica, e a comissão técnica de um clube de futebol hoje, o Rafa sabe disso, não é só o treinador, ali, não, 30 mais ali. de 30 pessoas hoje envolvidas, roupeiro, massagista, médico, etc. Então, não dá para o Corinthians aceitar pagar 20% de premiação por causa de título. Tem que pagar 20% para o elenco todo, aí sim. Mas só para o Memphis, não. Acho que essas pedidas que ele está querendo, essas reivindicações, estão exageradas sim. Se eu fosse Corinthians, eu não aceitaria. Hein, Rafa? Então, Miller, assim, você, mais do que eu, inclusive, né, mais do que todos nós, sabe que numa negociação de contrato, cada um tem o direito de pedir aquilo que quer pedir. Se ele está pedindo, é um direito dele. Daí ao Corinthians aceitar, há uma distância muito longa. Eu vou resumir da seguinte forma: o Corinthians não nasceu junto com o Memphis, o Corinthians não criou toda a sua marca, a sua força e a sua torcida junto com o Memphis, o Corinthians não é um dos maiores do Brasil e do mundo graças ao Memphis. O Corinthians não precisa do Memphis, né? O Corinthians perdeu grandes ídolos, Marcelinho Carioca, Sócrates, e o Corinthians está aí. O Corinthians é o Corinthians. O Corinthians não pode ficar refém do Memphis. Ninguém pode ficar... Não pode ficar refém de nenhum jogador. Nenhum clube pode ficar refém de um jogador. Nenhum
jogador é maior que a instituição. Daqui a pouco a gente vai falar do Santos e do Neymar, que são situações um pouco parecidas. Fosse eu, Corinthians, eu não aceitaria. Eu não aceitaria. Eu acho que o valor da premiação, Michel, dá para negociar. Acho que dá para negociar. Ele já tinha isso no contrato anterior, que era um absurdo, mas dá para negociar. Olha, mesmo, se você quer 20%, a gente pode dar 5%, 3%. Sim. Eu acho que dá para negociar esses valores de premiação. Agora, o que não dá para negociar é 20%, pelo amor de Deus. O contrato tem que ser bom para ambas as partes. Exatamente. Não adianta Senão ser é um bom só para um lado. leonino também, né? Não, e outra coisa, né? Ele está exigindo, segundo o Bassage falou, ele está exigindo isso agora, de última hora. Ele não pediu antes, ele está pedindo agora. Uhum. Quer dizer, se ele está pedindo agora, ele está com a intenção de renovar com ele. É que eu acho que se não renovar, né, aquela multa... Volta a 77 milhões. 77, aí não vai para 44. Tem isso. Eu queria saber a opinião do Alexandre Silvestre a respeito dessa renovação do Memphis Depay com o Corinthians. O que você acha, Silvestre? O Memphis é um pacote como é o Neymar, é uma marca, ele vai além de um jogador de futebol. O Corinthians deve 43, 44 milhões para o cara. É óbvio que vai ser difícil negociar a renovação, ele vai exigir algumas coisas. Ele está abrindo mão dos juros, essa dívida ela pode praticamente dobrar se o Memphis executar e ainda crescer. Ele está oferecendo a chance do Corinthians pagar a primeira parcela em fevereiro. Se não pagar em fevereiro, aí os juros incidem sobre a dívida. Também ele vai dar de graça a dívida. Por exemplo, das exigências dele, tem uma que são 2 datas que ele gostaria de utilizar a Neoquímica Arena para um evento, provavelmente um evento musical. O Memphis é cantor, vai de repente lá fazer um baita de um show de MCs, encher a Neoquímica Arena, que não é uma arena multiuso. Tem lá de vez em quando um evento no estacionamento, um futebol americano no estádio, teve lá uma competição de carros malabaristas, etc e tal, uma vez de off-road, mas não costuma ter show. Então se ele conseguir criar um espaço, por exemplo, para o Corinthians ganhar metade do dinheiro e a outra metade ficar com o Memphis, num espaço que é do Corinthians, criar uma unidade de negócio que está lá parada, por que não? Claro que você precisa analisar prós e contras, mas vamos partir do princípio que o Memphis tem a receber do Corinthians quase 80 milhões se você colocar os juros dessa dívida, multa, etc e tal. Eu considero melhor ter o cara jogando para mim. Você ganha tecnicamente o reforço e vai amortizando a dívida e pagando o novo salário. Paciência. Nossa, eu não sei, é tanto dinheiro, gente, que eu não consigo nem pensar numa situação dessa. Mas agora o Marcelo Basejo vai explicar pra gente como que fica a situação do Memphis, caso ele acerte a renovação nessa semana. Como é que fica isso, Basejo? Olha só, Michele, antes disso, só lembrando que essas pedidas de última hora do Memphis, apuradas pela reportagem da TV Gazeta e também pelo site gazetesportiva.com, repercutiram em veículos como, por exemplo, o jornal Mundo Deportivo da Espanha, que deram crédito por causa dessas pedidas que pegaram todo mundo de surpresa. Outra coisa, a pedida do Memphis de 20% por cada premiação de título do Corinthians, hoje o Memphis recebe cerca de 4 milhões e 700 mil reais a cada título conquistado pelo Corinthians. Mas tem também algumas dúvidas burocráticas caso essa renovação do Memphis Depay se confirme. O jogador vinha treinando durante esse período de férias, inclusive com um preparador físico particular que é brasileiro, mas o Corinthians entende que Memphis Depay vai precisar sim de uma mini pré-temporada para se recondicionar fisicamente, evitar qualquer risco de uma nova lesão. A gente lembra que o Memphis quase perdeu a Copa do Mundo com a seleção holandesa por causa de um problema físico, então tem essa questão, além de outros trâmites burocráticos, como por exemplo, na Copa do Brasil, mesmo se ele já tivesse assinado um novo contrato, ele talvez não poderia atuar, porque antes do jogo de ida, o jogador já não estava mais inscrito, ele já não fazia mais parte do elenco corintiano. Tem também a questão do bid, o Corinthians tem transfer ban, mas no caso dele é uma renovação contratual, ainda assim ele precisa ser registrado novamente no sistema. Enfim, são muitas questões, mas a tendência é que o Memphis Depay, se renovar, deva levar mais algum tempo para voltar a vestir a camisa do Corinthians dentro das 4 linhas, amigos.
Tá bom que o Corinthians verifique tudo isso antes de renovar, porque já pensou? Renova e não pode colocar no bid, renova e não pode jogar na Copa do Brasil, é o que falta, né? Agora, essa renovação teria que ter acontecido, estar preparada, para que o Memphis já tivesse à disposição para os jogos da Copa do Brasil contra o Inter. Que vai ter. Porque agora, na sequência, já tem Libertadores. Você fazer um contrato maluco desse com o Memphis, para disputar apenas o Campeonato Brasileiro, por exemplo, daqui até o final do ano, me parece uma insanidade. Então, o prazo que foi determinado para essa negociação, ou da forma que foi conduzido, já foi um grande erro, Miller. E outra coisa, Rafa, Michele, ele vai ter que precisar de uma mini pré-temporada. Tipo assim, uns mínimos 15 dias para se preparar. Eita, e depois ele voltar no campo com bola, quer dizer, quase um mês para estar em campo. É muita coisa. É um processo difícil para o Memphis e para o Corinthians. Vai jogar 3 meses, porque 15 dias... Nós estamos em agosto. Agosto, mas 15 dias já deu setembro. Vai jogar 3 meses. 3 meses? Renovação de contrato por 3 meses. Pensa bem, Corinthians, e se aceitar esse negócio de 20%, tem que colocar. Então, se você participar de todos os jogos, se der mais de 60% das assistências, se fizer 70% dos gols... Os juros que ele está tirando, que ele está abrindo do mão... contrato, ele está colocando. Ele está cobrando da premiação. É isso aí. Sabe fazer contrato, hein, jogador? Sabe fazer contrato. O jogador é bom de contrato. Bom, hoje vou chamar novamente o Basejo na tela para explicar como é que foi o julgamento do técnico Fernando Diniz no STJD. Pois é, não foi só o Maurício do Palmeiras que se livrou de punição no STJD. O técnico Fernando Diniz foi absolvido pelo órgão porque ele foi denunciado após atingir o braço do Jadson, do Atlético Paranaense, em uma confusão na partida entre as duas equipes, recebeu o cartão amarelo da arbitragem, foi denunciado pelo STJD, poderia ter pego uma suspensão de 1 a 3 jogos, porque foi enquadrado no artigo 250 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que prevê punição para quem praticar ato hostil ou desleal durante a partida, mas ele não pegou nenhum gancho, foi apenas absolvido, então está livre para poder seguir à beira de campo comandando o Corinthians, que precisa continuar somando pontos no Campeonato Brasileiro e avançando nas Copas também. Justo Diniz ser absolvido, Garrafa? STJD de novo? Eles fazem o que eles querem, Michele. Eu acho que nem era para, nem cabia denúncia. Nem cabia denúncia. Eu sou contra, eu sempre serei contra expulsar treinador, suspender treinador do banco de reservas. Eu acho que isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu acho que a punição tem que ser em relação aos jogadores. O extracampo ali, para mim, essa suspensão de treinador, expulsão de treinador, para mim é um absurdo, não tem nada a ver. Bom, e a questão do Corinthians não poder contar com o Yuri Alberto para o próximo jogo? Aí vai ter jogo Aí já é uma grande perda. Aí já é uma grande perda. Como é que vai ficar, Miller, a situação? O Yuri Alberto precisa voltar, lógico, depende da sua condição física. Se o Corinthians ficar 2, 3 jogos sem o Yuri Alberto, vai perder muito, porque não tem um substituto do mesmo nível, né? Então, sem o Memphis, o Corinthians vai. Mas sem o Yuri Alberto, o Corinthians não vai. O Corinthians não tem um substituto para o Yuri Alberto. O Corinthians tem um time bom. Quando você olha para o banco, o Diniz tem sérios problemas. E quando você perde o Yuri Alberto, você olha para o banco, você encontra quem? Pedro Raul. Aí São Jorge desce do cavalo. Não tem tu, vai tu mesmo, Garrafa. Não tem tu, vai mas tu não mesmo. adianta. Você tem o Yuri Alberto, você olha, vai o Pedro Raul e Corinthians não deram química. Pedro Raul passou no Ceará, fez bastante gols lá, tal, mas sei. A gente sabe, não deu química. E agora o Corinthians precisa de 2 gols contra o Internacional, no mínimo, para pênalti, e não tem o Yuri Alberto. A situação é desesperadora. São Jorge está de plantão. Não pode esperar que o Pedro Raul vai fazer 2 gols. E quem vai fazer? Não, ele vai colocar o Guinegão. Ele vai colocar o Guinegão. Não dá para pôr o Guinegão, o Pedro Raul e o São Jorge? Não, ele não vai entrar com o Guinegão e o Pedro Raul juntos. Não vai. Até porque o meio-campo do Diniz já está estabelecido por ele, né? É o mesmo meio-campo que vem jogando, né? O Bidon, o Ranieri. É um meio-campo bom. Agora, precisa de um atacante. Esse atacante está machucado. O que chamou a atenção, Miller, é que o
O Guinegão não vinha sendo aproveitado. Nenhum momento. Em nenhum momento. Agora, quando você não tem ele, Alberto, você joga toda a carga em cima do garoto. E outra, tá sem ritmo de jogo. Isso. Como é que você vai contar, esperar do Guinegão uma performance? Mas você falou para pôr o Guinegão. Não, aos poucos sim. Mas de titular, de início de jogo, Da fogueira não, então. ele não vai resolver. É? Difícil. Bom, então é o seguinte, deixa eu entender. O Yuri Alberto não vai poder jogar. Não. Na sua opinião, você é o treinador, você coloca na fogueira, porque vai ter que decidir, tem que fazer gols. Guinegão ou Pedro Raul? Não, assim, qualquer um menos o Pedro Raul. Então vai o Guinegão, né? Miller, Guinegão. Guinegão? Não tem outro? Ué, Não tem Mas outro. você não falou que ele tá fora de forma? mas não tem outro. Mas não tem outro, Michele. Não tem o Pedro Raul? Ah, Pedro, pelo amor de Aí Deus. se o Guinegão não faz, não queima ele? Não, é garoto da base e a torcida tem paciência com os garotos do terrão. E outra, é um garoto, tem que dar chance, nós falamos que nós defendemos a permanência do Guinegão. Claro. E ele tem mais chance, porque desde quando o Diniz chegou, Ele até foi desde quando ele muito chegou, bem. o Diniz não colocou ele pra jogar. Tá colocando agora por uma necessidade extrema. E aí não tem outro. coloca o menino nesse jogo, de repente não vem a classificação, a culpa é do Guinegão? Não, Claro que não. absolutamente. Tem que tentar dar mais oportunidade para ele. Eu tô com o Miller nessa. Agora o Pedro Raul, sinceramente... É culpa do time que perdeu pro fraco time do Inter lá em Porto Alegre. Porque o time do Inter é muito ruim, pelo amor de Deus. Bom, agora eu quero saber da Janice. Marcelo Bazégio está de volta para atualizar a preparação do Corinthians para o duelo da Copa do Brasil. Vamos lá, Michele. O Corinthians segue se preparando para esse jogo decisivo. Finaliza a preparação nesta quarta-feira. Recebe o Internacional às 8 horas da noite da quinta-feira na Neoquímica Arena. Perdeu a partida de ida por 2-0. Poderia ter sido 2-1 se a arbitragem tivesse marcado aquele polêmico pênalti em cima de Bidu, mas não foi o que aconteceu. Então a Fiel vai precisar fazer uma grande festa, armar um clima bastante hostil para tentar dar aquele empurrãozinho para o Corinthians, que precisa vencer por 3 gols de diferença se quisesse classificar para as quartas de final da Copa do Brasil no tempo regulamentar. Uma vitória por 2 gols de diferença leva a decisão para os pênaltis. O Inter pode até perder por 1 gol de diferença. Lembrando que está em jogo 4 milhões de reais. É essa premiação que o Corinthians arrecadará caso avance de fase na Copa do Brasil. Para essa partida, o técnico Fernando Diniz tem desfalques importantes, como Yuri Alberto e Zaccaria Labiar, mas é com o que tem à disposição que Fernando Diniz vai tentar avançar à próxima fase. Michele. Quantos por cento vocês acham que é a chance do Corinthians de avançar para a próxima fase, tendo em vista o resultado aí? Acho que 70%. É mesmo? Mesmo com um resultado tão negativo do último jogo? Se tivesse o Yuri Alberto em campo... Perdão, sem o Yuri Alberto, aí essa porcentagem cai. Mas vai ter a torcida. Eu imagino uns 60-40 aí. Para quem? Corinthians? Não, pro Internacional. O Inter tem uma bela vantagem, Exatamente. né? São Mesmo 2 jogando em gols. casa. 2 gols é muita coisa. Mas ele passa a ser muita coisa quando você olha para o time do Corinthians e você vê quem é que vai marcar gol pro Corinthians. Né? Quem que vai marcar o líder? O Guinegão vai marcar um. Não, mas é ok. Mas E é o Garro vai marcar o outro. Michele, ele tá Aí fazendo, vai se pra você fizer um pênaltis. levantamento estatístico Exatamente. dos gols que os atacantes ou que os jogadores do Corinthians fizeram na temporada, você fica assustado. O meio campo faz pouco gol. Ninguém chega. Mas a torcida vai estar lá. O Corinthians fez, nesta terça-feira, o primeiro treino de preparação para o jogo da volta contra o Internacional pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O duelo será disputado nesta quinta-feira, às 20 horas, na Neoquímica Arena. Os jogadores tiveram folga na segunda-feira, depois da derrota por 2-0 no Beira-Rio no último domingo, e se reapresentaram no CT Joaquim Grava nesta terça. O elenco iniciou o dia com uma ativação física na academia. No campo, após o aquecimento, o técnico Fernando Diniz comandou treinos táticos, segundo o divulgado pela assessoria de imprensa do clube. Recuperando-se de uma pancada no joelho durante um treino, o meio-campista Alex Santana esteve em campo, mas fez atividades separado do elenco. O Corinthians tem 4 jogadores afastados por lesão.
No jogo contra o Atlético, pelo Campeonato Brasileiro, o atacante Yuri Alberto teve uma lesão muscular na coxa direita e o meio-campista Zaccaria Labiá sofreu lesão no menisco e ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Os atacantes Vitinho, que passou por cirurgia no menisco do joelho esquerdo, e Kaique, que se recupera de uma cirurgia de LCA, são outros desfalques. Um provável Corinthians para o jogo de quinta-feira tem Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, Ranielli, André, Breno Bidon e Rodrigo Garro, Caio César e Gui Negão, ou Pedro Raul ou Jesse Lingard. A expectativa é que o jogador inicie a transição física nesta quarta-feira, quando o Corinthians fará o último treino antes da partida decisiva pela Copa do Brasil. Como perdeu por 2-0 na ida, o Timão precisa vencer a volta por 2 gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis, ou por 3 gols a mais para avançar diretamente às quartas de final.